we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Nas últimas semanas a gente falou sobre fé e o Hugo até ressaltou aqui a ideia de participar de um grupo de conexão, né? Participar de uma das nossas igrejas. A gente tem visto muitos relatos daquilo que a gente pregou aqui, daquilo que aconteceu aqui. E se você ainda não está experimentando isso, eu acho que você devia participar de um grupo de conexão. Tem sido muito legal. Tem grupo de conexão quase todo dia da semana, então você pode me procurar, pode procurar o Hugo, como ele falou, para você poder se situar. Queria te encorajar mesmo a participar de um grupo de conexão. E hoje, a gente está chegando perto da Páscoa, então semana que vem a gente tem um evento especial aqui, com tanto a participação das crianças, que elas estão se preparando tem um tempão, você está vendo que a casa está cheia. Eu prometo para você que não vai ser aquele negocinho bobo, vai ser legal, então você pode vir, né? Porque geralmente a gente tem esse lance de as crianças vão apresentar e aí a gente fica naquela... Não, vai ser legal, eles estão se preparando bastante, eles têm até atrapalhado a pregação enquanto eles se preparam, né, ensaiando lá, então você pode vir participar. E eu já ouvi dizer que tem uma surpresa no domingo que vem, sobre a Páscoa. Então, se você vier, você vai sair daqui com uma surpresa. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dizer que vale a pena você vir. Você vai sair daqui bem feliz com a Páscoa, além daquilo que Jesus já fez, né? Então, você pode se preparar, vai ser legal. E hoje, nesse intervalo, né, entre a nossa série que terminou e a Páscoa, eu queria trazer uma palavra para nós. Eu acho que tem tudo a ver com tanto aquilo que a gente cantou, com as coisas que a gente está vivendo. Eu queria trazer uma palavra sobre equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra meio fora de moda na igreja. Então, hoje eu queria falar sobre equilíbrio. E aí, eu não sei se você já me ouviu contar essa história. Certa vez, se eu não me engano era Charles Spurgeon, mas eu posso estar enganado. Um estudante chegou para ele e perguntou assim: mestre, o que é mais importante? Oração ou a leitura da palavra? Ele pensou durante alguns minutos. E aí ele respondeu para ele: o que é mais importante num pássaro? A árvore esquerda, a asa esquerda ou a asa direita? E aí a resposta foi dada, né? Equilíbrio. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que podem parecer meio mornas. E aí eu quero ressaltar a ideia de que a gente vai falar sobre equilíbrio. Nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje de manhã eu estava conversando com um brother meu e ele falou assim: cara, estive numa outra igreja essa semana passada, e aí, fui lá visitar, porque era perto da minha casa, mas, 3 horas de culto, e aí, muita coisa, né? Não é, a ideia, eu não estou criticando a igreja, mas quando ele veio falar para mim, ele falou assim: eu acho que foi muito, né? Tem ambientes que nós entendemos e tem ambientes que talvez as pessoas que estão visitando não entendam. E aí, a conclusão que eu cheguei faltou um pouquinho do equilíbrio, né? Quando alguém te pergunta, por exemplo,
Como que é a capela? Para quem já está aqui há mais tempo, como que é a capela? Como é que é essa igreja? O que tem de diferente lá? Porque ela não é nem pentecostal e nem reformadona, também não é todo mundo super agitado e também não é todo mundo quieto. E aí tem um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra coisa. Hoje teve até um pandeiro aqui, né? Trouxeram um pandeiro ali, ficou chique. Foi a Bia está lá atrás assim, ó, foi eu. Então, o que é isso? Isso é equilíbrio. A gente consegue estar bem. Então, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, né? Quando alguém te perguntar, por exemplo, como que é a capela? A capela é uma igreja equilibrada. É uma boa resposta. Tem um texto de Eclesiastes que diz que a gente não deve ser nem demasiadamente justo. Alguém aqui já ouviu esse texto? Nem justo demais e nem ímpio demais. O que é isso? É um encorajamento para você sair pecando? Não. Mas também não é um encorajamento para você pagar de santarrão. Equilíbrio. Porque se você quiser pagar de santarrão, uma hora alguém vai notar uma falha sua e você vai ser pego no seu pecado. Porque todos nós pecamos. Todo mundo peca. Então, esse equilíbrio eu acho que é um elemento interessante que a gente pode conversar. E eu, particularmente, eu noto que dentro das igrejas, dentro do universo, do reino de Deus, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas falam muito sobre o tema graça. Toda igreja que a gente vai mais moderna, mais contemporânea, fala muito sobre graça. E acabou acontecendo um desequilíbrio para o lado da graça. Infelizmente, porque talvez nós não tenhamos entendimento suficiente, a graça acabou se tornando uma desculpa para a libertinagem. O curioso é que Paulo, quando ele escreve para a igreja em Gálatas, por exemplo, na região da Galácia, ele fala para que a gente não use a graça de Deus como uma desculpa para viver numa libertinagem. Isso já estava avisado, mas por alguma razão a gente não entendeu. Então a graça, por exemplo, se tornou uma desculpa, né? Já que a gente vive no tempo da graça, a gente pode tudo, a gente pode todas as coisas. E aí hoje eu quero tentar apresentar esse equilíbrio, né? Do que a gente pode, o que a gente não pode. Não sei se você já viu aquele meme na internet, né? Tem um pastor pregando e ele tem aquela voz assim. E aí, não vou fazer isso aqui, senão a gente vai estourar as nossas caixas, né? Mas aí ele fala assim, pode beber? Aí ele fala, pode. Pode fumar? Pode. Pode fornicar? Pode. Aí ele vai falando, pode, só não pode ir para o céu. E aí todo mundo para e aí ele segura. Então, irmãos, isso é equilíbrio. Porque pode fazer tudo isso? Pode, né? Mas o grande problema é que a gente tem um contraste, né? E o contraste que eu vejo hoje, que falta a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, é o equilíbrio entre graça, que é isso mesmo. A graça é esse favor que a gente não merece. O equilíbrio entre graça e a verdade. O que de fato significa isso? E o que Jesus quis para a gente, né? Então, falando sobre verdade, por exemplo, a verdade é o seguinte. Tem aqui algumas coisas que são verdades para nós. Primeira delas, não é o seu comportamento ou a sua performance que vai te garantir salvação. Vou te falar de novo. Não é o seu comportamento e nem a sua performance que vai te garantir qualquer tipo de salvação. Eu falo isso com muito cuidado porque aqui a gente já tropeçou nisso várias vezes. Talvez essa notícia seja até decepcionante para você. Mas se você for santo a sua vida inteira, isso não quer dizer que você ganhou a sua salvação por causa da sua santidade. Tudo bem que sem santidade ninguém verá a Deus, isso é uma verdade também. E aí está o grande problema do cristão inteligente. Você se considera inteligente? Quem aqui se considera inteligente? O povo que não levantou a mão, ou você é muito humilde, ou você não entendeu a pergunta. O cristão inteligente tem um problema. Eu resolvi chamar de verdade multifacetada. Você já viu aquela coisa que é verdade de diversas maneiras diferentes? Isso é um problema. Pode ser um paradoxo. Pode ser quase uma contradição. Por quê? Porque várias coisas são verdades, mas nem todas essas coisas se aplicam em todas as situações. A gente tem um problema para lidar com isso. Esse equilíbrio entre graça e verdade passa por isso. Essa verdade multifacetada. Então, primeiro, não é a sua performance que vai garantir qualquer coisa para você, né? A gente já falou isso aqui várias vezes.
Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. E nem tem nada que você faça ou deixa de fazer que vai fazer Deus te amar menos. Porque o amor de Deus não está condicionado àquilo que você faz. Nem a quem você é. De repente você tem um passado e fala, poxa, mas no meu passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era isso, eu era aquilo. O amor de Deus não está condicionado a nada disso. Porque se tivesse, nós não receberíamos esse amor. Que é o que a gente acabou de cantar aqui, que amor é esse? A gente não consegue entender, é além da nossa compreensão. Essa verdade ela é multifacetada, né? Por exemplo, a gente se pergunta muito na igreja o que eu posso e o que eu não posso. Porque é natural do ser humano querer uma resposta pronta. E aí algumas vezes eu já falei aqui, né? A minha única promessa para vocês é que eu nunca vou te dar uma resposta absoluta. Então a gente vai sempre continuar na dúvida. A gente vai sempre continuar debatendo, sempre se perguntando. Porque todo mundo quer saber o que eu posso e o que eu não posso. Poder, você pode tudo. Tudo que você quiser, você pode. Tipo a música da Xuxa, tudo que quiser, tudo que você quiser, você pode. É sério. O que você quiser fazer, você pode. Mas nem tudo você deve. Tá vendo como vocês já entenderam? Você pode fazer tudo, sabe por quê? Se você resolver dar a louca, e isso, entenda, isso aqui não é um encorajamento para você fazer isso, mas se você resolver dar a louca e resolver assaltar um banco, você pode? Pode. Deus não vai te impedir. Deus não vai falar assim, não, eu vou parar na sua frente, não assalte o banco. Porque você já sabe que não deve fazer. Você pode fazer? Pode. Se você quiser pular de paraquedas sem paraquedas, pode? Pode. Aí eu tenho fé que eu vou voar. Você não entendeu. Não entendeu. Mas você pode? Pode. Você deve? Óbvio que não. Eu posso ter vários relacionamentos? Eu posso viver na promiscuidade? Pode. Claro, pode. Aproveita. Antes que chegue a hora de você responder para ele. Deve? Não. Porque está escrito, já foi dito isso antes. O homem deixa seu pai e sua mãe se une, a sua mulher se torna uma carne só. Então, você pode todas as coisas. Paulo falou isso. Você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas convém. O que é convém? É que deve ser feito. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Por quê? Porque uma pessoa que foi salva, uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, uma pessoa que se considera cristão, porque no começo eu fiz duas perguntas, você se considera inteligente? É a primeira. E a segunda é se você se considera cristão, se você se considera seguidor de Jesus. Uma pessoa que se considera seguidor de Jesus não deve viver uma vida dessa maneira. Eu podia até te dar vários textos aqui, podia abrir Colossenses, por exemplo, capítulo 3, e falar para você, está aqui as coisas do alto e as coisas de baixo. Né? Pensa nessas daqui e esquece aquelas lá. Mas não é o meu objetivo hoje. Hoje, para tentar encontrar esse equilíbrio, eu quero falar dos dois bem rápido, tanto da graça quanto da verdade. Porque eu acho que as pessoas pecam por falta de clareza. Já viu quando, por exemplo, a minha filha tem muito disso. Eu falo para ela assim, Bianca, pega os pratos. Por exemplo, Bianca, vai lá pegar os pratos. Ela vai lá, pega 2 pratos e segura na mão. O que eu quis dizer para ela é tirar os pratos da lava-louça e colocar no armário. Mas ela, de vez em quando, ela parece que ela provoca a gente. Não sei, quem tem filho entende, né? Eu acho que de vez em quando tem umas influências malignas dentro de casa. Aí ela fica ali. Eu falei, mas Bianca, você não pegou o prato? Ah, mas você falou para eu pegar o prato, peguei o prato. Ela herdou do pai dela essa literalidade, né? E aí, às vezes a gente faz isso com Deus. Não, você não me falou que eu não podia, né, fazer isso daqui? Claro que ele falou. Claro que ele falou. Tá tudo aqui. Você só precisa de um pouquinho de paciência e de um pouquinho de vontade para descobrir da palavra de Deus. Então hoje, meu objetivo é tentar articular de forma clara, da mais claro possível, vamos nivelar por baixo. Suponha que todos nós estamos aqui na 2ª série primária da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos voltar agora, vamos dar um passo para trás, e aí a gente vai aprender o que é graça e o que é verdade, para ver como que a gente se equilibra nesses dois. Pode ser? Show? Então, o primeiro texto que a gente vai ler é Efésios capítulo 2. Se você tiver a Bíblia aí com você, Efésios capítulo 2. Se você não tiver a Bíblia, em volta de você, certamente tem uma Bíblia que é presente para você também. Nessas mesinhas, você pode ficar à vontade. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Única e exclusivamente porque eles formam um parágrafo inteiro, mas tem algumas coisas que precisam ser ressaltadas aqui. Então, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Lembrando que
esse livro que nós vamos ler é uma carta que Paulo escreveu doutrinária. Ele estava tentando ensinar para a igreja o que deve se fazer, né? Então vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Paulo tinha um nome estranho aqui para as potestades, né? Mas enfim, seguindo. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, é isso que ele quis dizer. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores do quê? Nós éramos merecedores da ira. Então, presta bastante atenção. Isso aqui está... Nota que Paulo está falando no passado. Por causa da nossa natureza, daquilo que nós somos, sem fazer força. Ninguém precisa fazer força para ser ruim. A gente precisa fazer força para ser bom. Todo mundo é ruim de natureza. E aí, lógico que em níveis diferentes, né? Não estou dizendo que todo mundo aqui é o máximo de ruim que pode ser. A gente tem níveis diferentes. Algumas pessoas são piores do que as outras, mas é isso que Paulo quis dizer. A nossa natureza fez isso. E aí ele continua. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Estou pedindo para você ler, porque essas palavras fazem parte daquilo que eu vou falar. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Agora o versículo famoso. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. De novo, graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são o quê? Salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. O que não vem de vocês? A salvação. A salvação não vem de vocês. É um dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Vamos lá. Esse texto é um dos textos mais famosos sobre graça. Todo mundo aqui já deve ter ouvido a definição mais popular de graça, que graça é um favor imerecido. Uma pergunta para você, da onde a gente tirou isso? De qual parte do Novo Testamento a gente tirou que graça é um favor imerecido? Vou responder para você, que bom que você perguntou de volta. Nenhuma. Nenhuma, não tem isso escrito ali. Quando a gente lê sobre graça, quando você vai estudar os originais, não tem em nenhum lugar, nem explícito e nem implícito, que é um favor, que Deus te fez um favor, porque Deus não deve favor para nós, você consegue entender isso? Deus não me deve nada. E nem que é imerecido, porque se é imerecido é desperdiçado, já que você não merece, vai embora. O que eu não estou querendo dizer, eu não estou querendo contrariar todos os 2000 anos de teologia que já existiram, não. Isso é uma boa definição para a gente começar. Mas graça não é só isso. A palavra graça significa várias coisas, e quando você entender claramente o que ela significa, você vai perceber aonde a gente está errando. Por exemplo, graça significa uma atitude bonita de se ver. Por exemplo, quando você vai na quadra de basquete e me vê jogar, vai falar assim, esse cara tem uma graça, né? Diego jogou comigo, sabe disso, nós crescemos juntos. Você vai ver, você vai falar assim, rapaz, por que esse cara não está na NBA? Eu poderia falar sobre futebol, mas se você me ver jogando futebol, você vai falar assim, rapaz, que desgraça, né? Mas enfim, graça é uma atitude bonita. Quando você vê uma bailarina profissional, bem formada, que ela faz aqueles movimentos que você olha para o pé dela lá na ponta do pé, mais em pé que o Michael Jackson, você fala, rapaz, como é que ela consegue se segurar ali? Aquilo é graça. É um movimento bonito de se ver. Presta bastante atenção para você entender o que é a graça de Deus para com os homens. Esse é um dos significados. Outro significado é a influência divina no coração humano e o efeito que ela traz. Graça é a influência divina no coração humano e o efeito que ela traz.
Eu não sei quem já viu aqui, há um tempo atrás, passou na internet várias vezes, um buraco onde caiu uma criança e nenhum adulto cabia ali. E aí os bombeiros amarraram uma criança de 14 anos, alguém viu isso aqui? Amarraram uma criança de 14 anos, ela foi de cabeça para baixo, eu não sei como que aquela criança não teve medo, e aí ela conseguiu resgatar a outra criança. Quando aquela criança sai, que a mãe abraça o filho, a gente vê o primeiro significado da graça, é um movimento divino, é um negócio lindo de se ver. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma influência divina no coração daquela criança. Porque ninguém, em sã consciência, seria pendurado de cabeça para baixo num buraco que não dá para virar. O que é isso? Isso é a influência divina no coração humano. A influência divina no coração humano está, por exemplo, na atitude do bombeiro, que entra dentro de um prédio em chamas para salvar uma pessoa que ele não conhece. A influência divina está, de repente, num profissional de primeiros socorros que fica fazendo uma massagem cardíaca durante 2 horas até que a pessoa chegue no hospital. A influência divina está num ser humano comum que passa por outro com fome e resolve alimentá-lo. A influência divina e o efeito que ela tem na nossa vida. Isso é graça. Quer ver um outro significado de graça? Graça é aquilo que agrada a Deus. Graça é aquilo que agrada a Deus. Tudo que você consegue perceber que agrada a Deus é graça. Uma obra de arte bonita é graça. Alguém ajudando outra pessoa é graça. Não é só um favor imerecido. Quando a gente consegue, por exemplo, um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, isso é graça. Que agrada a Deus. Quando a gente consegue diminuir o abismo entre o rico e o pobre, é graça. E aqui eu não estou defendendo sistema político, sistema econômico, não, é graça. Quando a gente consegue sentar com pessoas que discordam da gente na mesma mesa, talvez nem tenham a mesma fé, e aí a gente senta, compartilha daquilo que a gente tem, e a gente consegue conversar de forma civilizada, isso é graça. Me parece que a gente perdeu a graça. Nós estamos vivendo num mundo sem graça. Você consegue perceber isso? Nós estamos vivendo num mundo sem graça, porque você liga a televisão, nada na notícia da televisão tem graça. É engraçado, mas não tem graça. Você escuta as músicas que estão fazendo sucesso, elas são engraçadas, mas não tem graça. Se você usa TikTok, por exemplo, se você quiser colocar qualquer música lá no fundo do seu vídeo, quando você colocar lá as músicas que viralizam no Brasil, todas elas são ou inapropriadas ou engraçadas, mas não agradam a Deus. É sem graça. É possível que algo seja engraçado e desgraçado ao mesmo tempo. E eu percebo que tem muita gente engraçadinha e desgraçada. Porque está vivendo uma vida muito cheia de entretenimento, mas uma vida que não agrada a Deus. Isso é graça. Então, graça, além de um favor imerecido, porque a gente não faz nada para merecer esse favor de Deus, ela é também a influência divina no coração humano, ela é aquilo que agrada a Deus e é aquilo que é bonito de se ver. Então, quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça, é porque Deus, sentado aonde quer que seja que ele esteja sentado, quando ele vê o movimento de salvação de alguém, que alguém consegue perceber o que Jesus fez na cruz por ele, e essa pessoa se converte. O que é conversão? Essa pessoa abandona os caminhos que ela andava e começa a andar num caminho que agrada a Deus, o que não quer dizer que ela vai ser santa, não quer dizer que ela vai viver sem pecado, mas ela se constrange, o pecado incomoda, ela quer fazer o bem para alguém. Quando Deus olha para isso, ele olha e ele se agrada. Você quer ver um outro exemplo de graça? Quando Jesus está sendo batizado, você conhece a história, aparece lá a pomba, que representa o Espírito Santo, vem uma voz do alto e fala: esse é o meu filho que me agrada. Aquilo ali é a representação da graça. Isso é graça. O que é graça? Além de tudo isso, a gente já falou que graça é o favor imerecido. Tudo que inspira é graça. Tudo que você olha e fala assim: eu queria poder ter feito isso. Eu queria ter escrito aquela música. Eu queria ter feito aquela atitude. Tudo que te inspira é graça. Tudo que traz inspiração para o mundo é graça. Eu separei um filme para ver recentemente, que é a história do Desmond Tutu, né, que é o arcebispo de uma das igrejas lá, da época do apartheid. Aquilo inspira. Como que um cara consegue manter a fé e consegue conversar
para tentar um acordo de paz dentro do ambiente da fé, isso inspira, isso é graça, né? Graça não é só favor imerecido. Isso é muito raso para definir graça. Graça é uma outra coisa que eu anotei aqui interessante. Graça, ela é uma característica de um Deus, ela é dele, é uma característica de um Deus misericordioso e amoroso. É impossível Deus não agir com graça, é impossível. Às vezes as pessoas falam assim, a aliança da graça começa no Novo Testamento. Na verdade, não. A aliança da graça começa no Jardim do Éden. A aliança da graça começa antes da criação. Você consegue perceber Deus sendo gracioso e misericordioso ao longo da história da humanidade inteira. Porque o povo reclamava e Deus perdoava. O povo fazia ídolo e Deus perdoava. Óbvio que alguns eram punidos pelos seus pecados, e se você me perguntar, por que aquelas pessoas eram punidas? Para te falar bem verdade mesmo, a gente está falando de graça, vamos falar de verdade. Para te falar bem verdade, eu não sei. Não sei. Tem um negócio que eu não consigo entender, é o tal do Antigo Testamento. Eu tenho dificuldade de entender. Tem alguns teólogos que dizem que Deus se separou em dois deuses, né? O Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Eu não acredito que são dois deuses. Eu acredito que nós que não temos capacidade para entender o que aconteceu na história. Porque a história da Bíblia tem 4.000 anos. A história da humanidade talvez tenha milhões de anos. Então vale a pena você pensar por que a gente se baseia num documento que tem 4 ou 5 mil anos de existência para tentar descrever a história da humanidade inteira. Seria muita prepotência nossa dizer que toda a história cabe num pequeno livro desse, embora esse livro seja extremamente útil. Por isso que a gente chama até de Bíblia Sagrada. Mas eu tenho dificuldade de entender o Antigo Testamento. Eu tenho dificuldade de entender qual é o sentimento no coração de Deus. Aliás, eu acho que eu nem deveria entender, né? Porque se eu começo a tentar entender, aí Deus pode ser que ele me chame, igual ele chamou Jó, e falou, vem cá, vamos ter uma conversa séria aqui. E aí eu acho que não vai ficar muito bom pro meu lado, né, na hora dessa conversa. Acho que a gente vai, foi mal aí. Vou voltar para a minha vidinha aqui, né? E aí o Senhor me perdoa. Mas eu confesso para você, é uma dificuldade minha. Se você chegar para mim e falar assim, Pedro, estou com uma dúvida aqui, estou lendo Jeremias. O que isso aqui significa? Eu vou falar, isso é fácil, pergunta para a Regilaine. É simples. Por quê? Porque eu não sei. Não sei, é uma falha minha. Nossa, mas você é o pastor da igreja. É normal, normal. Eu gosto do Novo Testamento, eu me dedico a estudar o Novo Testamento. O Antigo, eu tenho dificuldade. Não quer dizer que eu não estudo, não quer dizer que eu ignoro, mas eu tenho dificuldade. Por quê? Porque é mais fácil para mim, para o Pedro, só para mim, talvez você consiga ter mais facilidade. Para mim é mais fácil enxergar graça no Novo Testamento. Então eu me esforço para focar ali, mas você fica à vontade para fazer da maneira que você achar melhor, né? Tudo que inspira é graça. Aí eu te pergunto, se graça é aquilo que inspira, é aquilo que agrada a Deus, é aquilo que é bonito de ver, você acha bonito alguém bêbado com a cara no meio-fio? Você acha bonito uma esposa ser violentada fisicamente ou verbalmente, emocionalmente em casa? Você acha bonito uma pessoa numa overdose, morrendo, cuspindo química? Você acha bonito um estilo de vida... É sério, sério mesmo. Você acha bonito um estilo de vida promíscuo? Aquilo que a gente vê na televisão, nos antigos DVDs alugados, que hoje na internet é livre. Você acha mesmo que tem alguma obra de arte, algo divino de ser admirado, quando a gente extrapola um nível pornográfico nojento? Não tem. Não tem. Por que a gente fala que essas coisas não devem ser feitas? Porque não agrada a Deus, porque não é divino, não é bonito de ver. Isso é graça. Tudo que está fora, aí vem o grande problema. Tudo que está fora da graça cai na justiça. Tudo que está fora da graça cai na justiça. Porque a graça de Deus, essa característica de Deus, de ser misericordioso e gracioso, fez com que ele entregasse o seu filho, que era justo, para morrer por nós que somos injustos. Aí quando a gente sai da graça, se é que isso é possível, mas vamos imaginar isso. Quando a gente sai da graça e resolve viver do nosso jeito, o que Deus faz? Fala, tudo aquilo que eu dei para você de graça, custou caro, mas para você foi de graça, não se aplica mais. Então o que aplica fora da graça? A justiça. O que aplica fora da graça é a justiça. E a justiça de Deus é justa. Olho por olho, dente por dente. Você roubou? Você será roubado. Você matou? Você vai sofrer uma perseguição e muito provavelmente alguém vai te matar. É assim que funciona na lei do mundo.
Você está consumindo pornografia sem a consciência de que quem está naquela tela lá é filha de alguém, é filho de alguém? Você pode ter certeza que tem alguém fazendo, seja lá qual for o tipo de trabalho, para a sua filha entrar nesse esquema aí. Aí quando você estiver consumindo um tipo de conteúdo desse, se é que, tomara que ninguém aqui tenha esse problema, se é que alguém aqui tem esse problema, quando você estiver consumindo um conteúdo desse, meu convite para você é o seguinte: põe uma foto da tua filha na cara daquela pessoa lá, para ver se você consegue assistir. É pesado, né? Mas é assim que Deus olha, quando a gente está consumindo um determinado conteúdo desse, Ele olha e fala assim: cara, você não está percebendo que essa pessoa aí é meu filho, é minha filha. Você não está percebendo o quanto eu amo essas pessoas e elas estão, por alguma razão, ainda não chegou a hora, não sei, mas a minha misericórdia grita por elas e elas não estão ouvindo. E você não está percebendo. Talvez nós cometamos um pecado pior do que o deles. Porque enquanto eles, na prática e no ato, nós estamos incentivando. Isso serve para tudo. Eu falo muito sobre pornografia porque eu sei que é um problema presente nos casamentos. Mas isso aplica na política, isso se aplica na sua vida pessoal, nas suas finanças, em tudo. É a corrupção do ser humano. Graça é muito mais do que um favor imerecido. E aí a gente tem o outro lado da equação, que é a verdade. Sobre graça a gente falou em Efésios, capítulo 2, você pode estudar esse capítulo. E agora eu vou te convidar para você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 8, quando Jesus está tendo uma discussão com os fariseus. E aí ele fala uma das frases mais famosas dele, em João capítulo 8, no versículo 31 e o versículo 32. Ele fala assim: Jesus disse aos judeus, os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes, permanecerem como? Firmes. Nota que não é só aquele lance de ir na igreja no domingo. Se vocês permanecerem firmes, aonde? Na minha palavra. Está aí uma pergunta para você. Qual é a relação de intimidade que você tem com a palavra de Deus? Você está firme na palavra? Você consegue defender a sua fé? Você consegue apresentar a sua fé de uma maneira simples, articulada? Você consegue crer na própria fé que você tem? Esse é um desafio interessante. Quando você olha, quando você tira a sua fé desse âmbito intangível e fala assim: peraí, deixa eu escrever aquilo que eu creio. Eu creio nisso, nisso e nisso e nisso. Aí você lê para você mesmo, você consegue crer naquilo? Tem muita gente que, se fizer esse exercício, vai falar assim: não dá para crer nessa fé aí não. Está rasa. E agora, o que eu faço? Intimidade com a palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão o quê? Os meus discípulos. O que eu preciso para ser um discípulo de Jesus? Estar firme na palavra. Tá claro aqui. Jesus deixou muito claro: se vocês quiserem ser meus discípulos, não adianta me seguir, não adianta ir no culto, não adianta fazer bondade, não adianta fazer caridade. Não, tudo isso é bom, faz parte. Mas se vocês quiserem ser meus discípulos mesmo, se vocês quiserem ser identificados como alguém que segue a Jesus, o critério tem que estar firme na palavra. Porque firme na palavra é que você consegue articular na prática aquilo que as pessoas não têm resposta. Todo mundo fazendo um monte de pergunta e a resposta vem. Eu falei aqui na série sobre fé. As pessoas têm questionamentos diferentes, mas a resposta é sempre Jesus. De um jeito ou de outro vai cair em Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E aí o versículo famoso: e vocês conhecerão e a verdade vos libertará. A gente falou sobre graça de um lado, o outro lado desse equilíbrio é a verdade. É uma dicotomia interessante. O que é a verdade? Algumas definições da verdade. A verdade é a porta para a liberdade. Verdade é a porta para a liberdade. De tudo. A verdade é a chave, né? A verdade, ela, além de ser a porta para a liberdade, né? A gente, eu não sei se você já reparou, mas todo filme que tem um pouquinho de filosofia, você vai reparar que as pessoas estão presas. A gente está preso num sistema, preso na religião, preso na nossa própria mente, preso na Matrix. Aonde você quiser. Todo filme que tem um pouco de ficção e filosofia, você vai ver que a gente está preso. E o grande desafio do ser humano não é só se libertar,
é conseguir olhar além daquele sistema que o aprisionou. Porque se libertar é uma coisa, né? Eu vou usar o exemplo da Matrix que eu sempre uso aqui. Você lembra do primeiro filme, quando o Neo se liberta lá, e daí eles conectam o negócio aqui, quando ele volta para dentro da Matrix, ele vira o vírus, e as pessoas querem eliminar o vírus, certo? Todo mundo lembra desse filme, mais ou menos? Ele vira o inimigo. Então, ele está sempre perseguido. Agora, uma vez que ele entende mesmo qual que é o papel dele, quando ele volta lá para dentro, ele não é mais um inimigo dentro da Matrix, agora ele está acima da Matrix. É quando ele encontra lá com o arquiteto, e aí ele percebe como as coisas são feitas. Quando a gente conhece a verdade, o primeiro passo é se libertar, seja lá daquilo que você está preso. Você pode estar preso em você mesmo. Quando Jesus fala, vocês vão conhecer a verdade, ele quer dizer, vocês vão me conhecer. Eu sou essa palavra aí. Se vocês permanecerem firmes na palavra, na minha palavra, que sou eu mesmo, se vocês permanecerem firmes em mim, comigo, sempre, vocês vão se libertar. Vocês não vão ser só mais um perseguido, vocês vão estar acima desse sistema. E aí vocês vão começar a pensar que sistema é esse que criaram para aprisionar a gente. O nosso trabalho não é destruir o sistema, porque a gente não vai conseguir destruir o sistema. Se a gente tivesse, se o Novo Testamento tivesse sido escrito ao longo de 2000 anos, certamente no final de Apocalipse alguém escreveria sobre a Matrix. Certamente. Porque o nosso trabalho não é destruir a Matrix. Tá entendendo? O nosso trabalho não é acabar com o pecado no mundo. O nosso trabalho não é acabar com a corrupção no mundo. O nosso trabalho não é acabar com a fome no mundo. Porque no mundo vocês sempre vão ter os pobres, sempre vai ter os famintos, sempre vai ter os corruptos. São palavras de Jesus. O nosso trabalho é conseguir viver acima desse sistema como sal e luz da terra. Para na hora que o bicho estiver pegando, ninguém souber o que fazer, eles vão olhar para a referência e falar assim, como é que faz? É assim que os crentes fazem. Então é assim que nós vamos fazer. Esse é o nosso trabalho. Nós somos chamados para viver como ovelhas no meio dos lobos. Nós não somos chamados para... Tem muita gente que escuta algumas pregações e fala assim, nós somos chamados para dominar. Durante a pandemia a gente fez uma série aqui, as 7 esferas de influência da sociedade. E alguns pregadores dizem que a gente tem que invadir as 7 esferas de influência da sociedade. O cristão precisa invadir a política, o cristão precisa invadir a educação, o cristão precisa... Com a bancada evangélica que a gente tem, eu estou orando para a gente sair desses lugares. Porque do jeito que as coisas estão, na hora que a gente invadir a educação, na hora que a gente invadir os negócios, vai ficar pior. Porque os nossos representantes, adivinhem, não nos representam. Então eu estou orando, na verdade, para a gente sair, eu estou orando para a gente se excluir disso tudo e viver no nosso cantinho. Aquele pequeno ponto de luz. Quando tudo ficar ruim, eles olharam para nós e falaram, é assim, entendi. É para isso que nós fomos chamados. Né? Isso é a verdade é uma porta. A verdade é a consequência de uma experiência. Verdade é consequência de uma experiência. Verdade não se aprende, verdade se percebe. É por isso que eu gosto de repetir aqui que eu não insisto com as pessoas. Pedro, você falou e eu não concordo. Tudo bem. Está tranquilo. Porque o meu trabalho não é convencer ninguém. Eu nem tenho argumentos para isso. Porque se for para conversar com uma pessoa racional, a gente estava falando aqui, né, sobre uma pessoa racional, se fosse para conversar com uma pessoa racional, o evangelho não convence ninguém. Só fala assim, não, como assim? 2000 anos atrás, Deus, esse Deus que você descreve aí, que é essa coisa, né? Porque o pessoal do mundo que não tem fé descreve Deus como? Deus é uma coisa, né? É um troço lá, uma energia, sei lá. Aí essa energia aí se materializou e virou um homem e morreu. Você parar para pensar mesmo, não tem lógica. É por isso que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esse é o resumo de fé. Por mais que você queira, se você experimentou Jesus, se você experimentou essa conversão, cara, você vai rodar, tentar explicar, você vai tentar sair, uma hora alguma coisa vai acontecer na sua vida, Deus vai responder de um jeito que não tem explicação, como é o caso do Reinhold, um dia está com câncer, outro dia não está mais, aí você fala, não tem como explicar. Não tem como explicar. Deus é isso, Deus é o que não dá para explicar. A verdade de Deus é uma verdade que não se explica, ela se percebe. Você pega assim, na convivência, por isso que a comunhão é importante. Você pega no ensinamento, você pega na sua oração, você pega na leitura bíblica. Verdade não se explica, né? Não se debate, verdade não se apresenta em debate nenhum. Verdade se apresenta nas circunstâncias reais. Certa vez Jesus passou na frente de um cego, curou um cego, aquilo deu
deu um estardalhaço danado, uma discussão danada, queriam prender o cego, prender a família do cego. Não sei se você conhece essa história, João capítulo 9, você pode ler em casa. Eu sei que eles perguntam para os pais do cego, né? O cara já era velho, pô, essa história aí, seu filho era cego mesmo de nascença? Aí os pais deles respondem o quê? Cara, então, ele era mesmo, mas eu não vou me meter nisso daí não. Você pergunta para ele que ele já é grande já, pergunta para ele que ele vai saber te responder. E aí os caras perguntam para ele umas vezes, 2 vezes, 3 vezes, você era cego mesmo desde pequenininho, você nunca viu nada? Não, nunca vi nada, cara, já te falei, nunca vi nada, eu nem sei o que é branco, o que é preto, o que é árvore, não sei, eu não sei o que é, eu era cego. Ah, mas como que aconteceu? Rapaz, eu não sei explicar, passou um cara aqui chamado Jesus, ele cuspiu no meu olho, agora eu vejo. Tem lógica? Não tem. Mas tem uma frase interessante desse capítulo 9, quando o cara descreve. Ele fala assim, olha só, como que aconteceu? Eu não sei. Eu sei que eu era cego. Agora eu vejo. É aí que você fala, glória a Deus. Entendeu como é que funciona? Eu era cego. Agora eu vejo. Eu tinha câncer. Agora eu não tenho. Glória a Deus. Você vai tentar explicar, mas é ciência e tal, mas não, glória a Deus. Acabou. Eu vi esses dias um negócio que o rapaz falou, a única coisa que Deus não responde com milagre é feiura, né? Aí não tem jeito, eu era feio e continuo feio. Aí não tem jeito, né? Já viu aquele negócio da internet que o cara fala, se você é feio, mas você começar a malhar, pegar no shape e tal, não vai adiantar nada, você vai continuar feio. Mas enfim, não tem nada a ver com o que eu estava falando. A verdade é a entrada para uma vida de liberdade. Eu não sei se você tem essa sensação, se você já experimentou isso, é você estar livre de preconceitos. Quando alguém fala para assim, pô, mas você vai para a igreja, você leva a Bíblia para a igreja? Eu só, leva, tranquilo. Sabe aquela pessoa que literalmente não liga para o preconceito alheio? Ah, mas você é assim, essa... Ah, tudo bem. Isso é liberdade. Né, tem um ditado, eu anotei aqui, interessantíssimo para a gente falar. Se tudo que você tem na mão é um martelo, tudo que você vê pela frente vai parecer com prego. Se tudo que você tem na mão é um martelo, tudo que você vê pela frente vai parecer com prego. O que isso tem a ver com o que eu estou pregando? Nada, na verdade nada. Eu anotei aqui, eu acho que era parte de outra mensagem, na verdade. Aí ficou aqui sem querer. É verdade, nem tem slide lá. Enfim. Não, mas é sério. Agora é sério. Acho que essa foi a primeira piada que eu fiz que o povo riu de verdade mesmo. Enfim, vamos voltar aqui. Eu quis dizer isso porque é o seguinte, a gente precisa experimentar a verdade de Deus. Se você não tomar esse cuidado na sua casa, de ler, de fazer sua devocional, de conhecer a palavra. Você sabe o que é conhecer a palavra? Essa semana, um testemunho rápido aqui para vocês, né? Eu estou acabando já. Essa semana, a gente foi entrevistar 2 lendas eu vou usar a expressão, mas não é pejorativa, tá? 2 lendas do gospel. Por que eu estou falando gospel? Porque são 2 artistas, né? 2 cantores. Um deles se chama Luciano Manga, que era amigo do Serginho, e ele foi o primeiro vocalista da Oficina G3 e tal. Era. É o quê? Fez amizade? Nada. O Serginho estava lá. Mas enfim, a gente foi entrevistar ele, foi muito legal, vai sair essa entrevista aí em breve. E o outro foi o Bené Gomes. Né? O Bené Gomes, eu não sabia, mas a gente canta mais música do Bené Gomes do que a gente imagina. Tem muita música que ele escreveu, né? Aí a gente começou ali naquela reunião, ele cantou um pouco das músicas dele, naquela maravilhoso é estar em sua presença. Ele foi cantando as músicas, eu falei, cara, você escreveu o Inário inteiro, não é possível. Né? Muita música boa deles. Aí eu fui entrevistar os 2, e primeiro fiz o do Manga, depois o do Bené. Cara, é impressionante a quantidade de versículos que o Bené citou para situações práticas. A gente está conversando um negócio aqui, ele fala assim, cara, mas um negócio, estou passando apertado no trabalho. Aí ele fala, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, fala isso. E aí, vocês sabem que eu não sou muito fã de decorar a Bíblia, mas eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, isso, e não foi nada forçado. Isso é uma intimidade de 4 décadas de intimidade com a palavra de Deus. A gente precisa desenvolver essa intimidade, sabe por quê? Na hora que as coisas não tiverem resposta, e que você estiver naquela depressão que não tem cura, você sabe o que vai te tirar de lá? É a palavra.
É quando você repetir, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É quando você estiver passando apertado num problema que não tem solução, que você fala assim, cara, ninguém resolve meu problema. É quando você pensa, pô, aquele que habita na sombra do Altíssimo. E aí você fala, eu estou protegido. É quando você lembra desses salmos, né? Os salmos são particularmente escritos para isso, para você recitar, para você cantá-los, né? Mas é quando você lembra que Jesus fala, no mundo a gente vai ter tribulação, mas eu não vou desanimar. Porque eu sigo Jesus e eu sei o que me espera. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Essa intimidade com a palavra é que vai te livrar dos momentos de dificuldade. A gente precisa desenvolver essa intimidade, né? E aí, para a gente terminar, tudo que vem de Deus, isso é um negócio importante para você gravar. Tudo que vem de Deus, ele é primeiro revelado, depois é apresentado e por último ele edifica. Grava bem isso. Quando você fala assim, eu tive um sonho, né? Muitas pessoas têm sonhos de vez em quando. Eu tive um sonho e Deus falou comigo. Tudo que vem de Deus, primeiro ele é revelado, depois ele é apresentado e por último ele edifica alguém. O que eu quero dizer com isso? O que é revelado? Pode ser que Deus fale com você num sonho, pode ser que Deus fale com você numa visão, pode ser que você olhe para a parede preta e veja um negócio ali e fale, foi uma viagem, mas eu acho que é de Deus. Isso é revelação. A gente tem dois tipos de revelação que a gente discute em teologia, que é a revelação especial e a revelação comum. O que é revelação comum? É Romanos capítulo 1 e 2. As pessoas olhavam para o céu, para a lua, para as estrelas e não reconheciam Deus. Isso é revelação comum. Deus está em tudo quanto é lugar. Isso é uma revelação comum. E tem a revelação especial, aquilo que sobrou para nós como palavra de Deus, que está escrito aqui, que a gente lê e fala assim, é assim, assim, assado. Isso é a verdade, isso é graça, isso é Deus, aqui estão as características de Deus. É limitado? É, mas por isso que a gente chama de revelação especial. Tem mais um monte espalhado por aí, mas não necessariamente está escrito. Isso é revelado. Depois ele é apresentado. O que a gente fala normalmente para as pessoas? Você teve um sonho, você teve uma revelação, você teve isso, teve aquilo. Você já procurou para ver se tem alguma coisa na palavra que confirma? Porque geralmente, se você tem uma revelação ou um sonho que ninguém nunca falou, é muito provável que você esteja com a barriga cheia. É muito provável que você esteja falando besteira. Porque são 2000 anos de teologia. 2000 anos de teologia. Certamente alguém já falou isso que você está passando. Então, primeiro ele é revelado, depois ele é apresentado. Por último, ele edifica alguém. Porque se é só para você, você pode ter certeza que não é de Deus. Tudo que é só para nós, vem do diabo. Pode escrever. O que passar disso, que é revelado, apresentado e edificante, é do diabo. Tudo que é só para você, é do diabo. Se você está ganhando muito dinheiro e é só para você, é do diabo. Você pode ter certeza que esse dinheiro está te amaldiçoando. O livro de Provérbios, por exemplo, diz que uma bênção apresentada muito cedo pode se tornar uma maldição. A pessoa que não está preparada para ter muito dinheiro se amaldiçoou com aquilo que era para ser bênção. Porque o dinheiro em si, ele não é nem bom nem ruim. É o que você faz com ele que determina se ele se torna bom ou ruim. Então, esse é um caminho que você pode seguir. Tem na palavra? É igual mágica. Você já viu? Qual que é a ideia da mágica? É você ficar vislumbrado quando você não sabe o que está acontecendo. Quando você descobre o truque, a mágica perde a graça. A nossa função enquanto cristãos é nos ensinarmos o suficiente para não ficar deslumbrado com mágica. Tem muita gente que está confundindo milagre com mágica. Tem muita igreja que está confundindo palavra de Deus, revelação e pregação com mágica. Porque é fácil enganar as pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos ignorantes. Por isso que é conhecer a verdade e a verdade liberta. Aí na hora que eu fizer o truque das cartas, eu falo assim, isso aí não me engana não, eu já sei como é que é. Infelizmente a gente está vivendo nesse tempo, onde o maior público para ser alcançado pelo evangelho está dentro da igreja. Porque não entenderam o que é o evangelho, né? Hoje tem gente, por exemplo, querendo salvar com a verdade e explicar com a graça. Eu que vivo nesses meios aí, em várias igrejas, o cara quer salvar com a verdade, então ele vem aqui, ele prega, e ele começa, você vai morrer, você vai para o inferno, você vai isso. E tudo isso é verdade. Porque a gente leu aqui em Efésios, nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Nós merecíamos a ira, não foi o que a gente leu? Então, tudo isso é verdade. Mas a verdade não salva ninguém. A verdade liberta, mas não salva. O que salva é graça. O que salva é Deus.
Então não adianta você pregar a verdade na tentativa de salvar alguém, que você só vai se frustrar e vai frustrar outra pessoa. A verdade serve para explicar. A verdade é para o cristão. A verdade é para aquele que se converteu, que está numa dúvida e fala assim, e agora, o que eu faço? Está aqui a verdade. A verdade serve mais para desconstruir do que para construir. Porque para construir, a gente constrói com graça. Porque nós não construímos igreja. Quem constrói a igreja é o próprio Jesus. Foi isso que ele falou para Pedro. Sobre essa revelação que você teve, eu vou construir a minha igreja. E aí, por último, a gente está falando de equilíbrio. Não dá para ser tão religioso a ponto de pregar só verdade. Porque se a gente vive num sistema onde a gente só fala, é só isso, é só aquilo. Já viu aquelas igrejas que todo domingo a gente vai, a gente sai de lá com dor nas costas? Você conhece alguém que já participou de um lugar? Todo domingo a gente vai lá e fala assim, rapaz, hoje o cara bateu doído. Né? Já falei aqui do masoquismo pastoral, né? A gente gosta de apanhar, o cara gosta de bater e fica aquela relação tranquila. Isso não é igreja. De vez em quando a gente precisa de um puxão de orelha. Mas imagina se todo domingo você chegasse na casa do seu pai, oi pai, bom dia, que bom te ver. Senta lá, menino. Como é que você ia se sentir? Todo dia você chega para almoçar na casa do seu pai só tem repreensão, não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de amor. E eu sei que muitos de nós aqui crescemos com figuras paternas que não refletem Deus, então é difícil às vezes de entender. Mas imagina se fosse assim. Então não dá para ser um ambiente religioso, todo domingo é regra, todo domingo é isso, todo domingo é pedrada, não dá. Mas também não dá para ser o carnaval aqui, né? Todo domingo literalmente, antigamente a gente, quando o cara ia, por exemplo, o cara tinha várias balas para distribuir, né, no recreio lá, o pessoal todo mundo pedindo, ele falava assim, vou jogar as balas de aleluia, né? Você lembra dessa expressão? Não dá para ser aleluia todo dia. Por quê? Porque, infelizmente, deveria ser. Talvez o ambiente do céu seja assim, mas infelizmente nós somos tão corruptos, o nosso ser é tão ruim, que quando alguém dá liberdade para a gente estraga a liberdade. Aí a gente começa, né? E aí alguns pastores, com razão, né, eu conheço alguns, falam que é melhor a lei bem pregada do que a graça extrapolada. Eu consigo concordar. É melhor a lei bem pregada do que a graça extrapolada. O problema é que no destino final, com a lei bem pregada, ninguém chega onde tem que chegar. Com a lei bem pregada, todo mundo vai parar na porta da entrada. A lei bem pregada vai mostrar para nós que nós somos as virgens que esqueceram o óleo. E aí a gente vai bater na porta, Jesus, abre para mim. E ele vai olhar para nós e falar assim, cara, nem te conheço. Isso é a lei bem pregada. E Paulo fala sobre isso. Paulo traz a consciência do pecado. A lei traz a consciência do pecado. Ela é boa por isso, mas ela não salva ninguém. A lei, nesse contexto, é a verdade. A graça é o perdão de Deus. Então não dá para ser nenhum, nem outro. Qual que é o equilíbrio? E é aí que mora a grande sacada. O equilíbrio entre graça e verdade é o amor. Esse é o equilíbrio. Porque quando a gente leu Efésios aqui, a gente leu aqui no capítulo 2 que Deus, que era rico em amor e em misericórdia, tá vendo? O que Deus é rico? Deus é rico em amor e misericórdia. E aí, por ser rico em amor e misericórdia, ele entrega essa salvação para nós pela graça através da fé. Ao mesmo tempo, a gente escuta Paulo dizendo, por exemplo, que a verdade ela deve ser pregada em amor. A gente nunca deve pregar a verdade por um egoísmo, tipo, eu sei mais do que você, ou por um relativismo, né? Eu estudei, então a minha verdade é a verdade correta. Não. A gente deve pregar a verdade em amor. Então, fulano de tal está abusando de drogas, por exemplo. Adianta você chegar lá com um porrete na mão e dar-lhe cacetada na cabeça e falar, você vai morrer? É capaz de você matar ele, não adianta. E eu estou falando por experiência própria. Eu já fiz isso várias vezes. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada, né, a gente fazia aquelas rodas de basquete que eu já contei para vocês, várias vezes a pregação que eu compartilhava lá era assim, vocês estão no caminho errado, vocês vão morrer. É verdade? É verdade. Mas não quer dizer necessariamente que é a maneira correta da gente pregar. Então, o equilíbrio entre graça e verdade é amor. Se a gente pregar em amor, aliás, a obra de Jesus, o mandamento de Jesus, não foi que a gente aprendesse e decorasse a verdade. E nem que a gente extrapolasse de viver na graça. Porque o próprio Jesus chama a gente para a disciplina.
Jesus chama a gente para orar, Jesus chama a gente para meditar, Jesus chama a gente para tomar cuidado, Jesus chama a gente para viver em santidade. Palavras do próprio Jesus. Agora, o convite, o mandamento, a ordem de Jesus é: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem. Grava bem o que eu vou te falar, que é a última coisa que eu vou te falar. Se a gente aprender a amar como Jesus amou, por que o mandamento era novo? Não era novo porque ele nunca tinha mandado amar. Porque isso está desde o Antigo Testamento, isso já existe, amar a Deus e amar o próximo. O mandamento é novo não por causa do mandamento, mas por causa da forma do mandamento. Porque Jesus fala: um novo mandamento eu vos dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. É isso que é novo. Se a gente aprender a amar como Jesus amou, como que Jesus ama? Ele olha para nós apesar dos nossos defeitos. Ele olha para nós além das nossas dificuldades. Ele olha para nós e perdoa além dos nossos pecados. Porque ele perdoa os pecados do passado, do presente e do futuro. O Marcelo já disse isso aqui algumas vezes, há muito tempo atrás, numa pregação dele. A frase mais escandalizadora que a gente pode ouvir é: todos os seus pecados foram perdoados. Todos os seus pecados foram no passado, mas são todos. Aqueles que vão vir também já foram perdoados. E quando a gente começa a entender o amor de verdade, esse amor, a gente começa a olhar para o próximo e fala assim: cara, está faltando para ele e não está faltando para mim. Alguma coisa está errada. Essa semana a gente recebeu um relato de um grupo de conexão, onde começou a rolar uma discussão e tal, e aí alguém falou assim: cara, mas a gente está passando uma dificuldade. Aí uma pessoa do grupo de conexão falou assim: fala comigo, que a resposta do seu problema está aqui. Está entendendo? Isso é corpo de Cristo. Quando a mão direita reclama, quando a mão esquerda reclama, a mão direita tem a solução. Isso é amar. É quando esse pequeno grupo de pessoas aqui resolveu que o problema não é seu, o problema é nosso. Ah, fulano de tal está com briga no casamento dele, eu não vou lá não porque eu não quero me meter. Então você não entendeu, porque o problema não é dele, o problema não é dela, o problema é nosso. Tem um problema de casamento no nosso meio, o problema é nosso. Tem um problema de finanças no nosso meio, o problema é nosso. Tem um problema de pecado no nosso meio, o problema é nosso. O problema não é do pastor para ir lá e falar assim: irmão, você está pecando, não, o problema é nosso. Você vai lá e em amor, você traz a verdade. Está entendendo? Em amor, com graça, você traz a verdade. Quando a gente entender o padrão do novo mandamento de Jesus, de amar o próximo, nós não vamos ter problema nem com graça e nem com verdade. Porque a gente vai conseguir viver equilibrado. Então a minha oração para nós, por nós, hoje, é que Deus nos alcance com equilíbrio. Para que a gente não seja nem da esquerda nem da direita. Nem do perdão exacerbado aqui, que é bom, e nem da verdade exacerbada, que também é boa. Mas um equilíbrio. Que a gente seja repleto de amor, que a gente entenda o amor ao próximo, o amor de Deus, que às vezes a gente fala sobre amar a Deus, sem entender o amor de Deus, são duas coisas diferentes. Então que a gente saia daqui hoje entendendo o que é amar o próximo, o que é graça de verdade, o que agrada a Deus, o que é bonito, o que é divino, o amor de Deus para conosco, para a gente poder colocar em prática o mandamento. Porque se o mandamento é novo por causa do padrão, eu preciso conhecer o padrão. Como ele me amou, eu devo amar o próximo. Amém? Esse equilíbrio que eu acho que a gente precisa ter. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, como sempre, como todo domingo a gente faz, de podermos estudar a sua palavra, de podermos nos aprofundar, que essa palavra seja uma semente no nosso coração hoje, que ela possa germinar, que ela possa dar frutos, e que nós possamos nos tornar de fato esse povo que é reconhecido pelo equilíbrio. Nem tanto da verdade, nem tanto da graça, mas um equilíbrio, onde a gente consegue navegar por todos esses universos, onde a gente consegue viver uma vida cristã, digna, coerente, sem escandalizar o religioso e sem escandalizar aquele também que já extrapolou. Que o nosso ambiente seja um ambiente seguro e que nós possamos entender esse equilíbrio na figura do amor, que é Jesus Cristo. Que a gente possa receber o seu amor, que a gente possa entender o seu amor para conosco,
Se alguém no nosso meio ainda não conseguiu perceber o seu amor, não conseguiu entender o seu amor, Pai, que essa mensagem seja talvez um primeiro passo, que eles possam experimentar essa realidade também, na medida em que o Senhor proporciona as suas experiências. Pai, que o Senhor possa nos abençoar no restante desse domingo, dessa semana, com várias oportunidades de apresentarmos esse amor e de experimentarmos também esse amor, esse equilíbrio. Nós te agradecemos, nós pedimos perdão pelos pecados que cometemos e que nem sabemos que cometemos, e que o Senhor possa preparar oportunidades para nós, para que nós sejamos luz e sal e ponte para outras pessoas. Que essa semana seja uma boa semana de preparação para a nossa Páscoa. O Senhor abençoe as crianças que estão se preparando com todo carinho, que tudo corra bem e sirva para apontar para a soberania do seu Filho Jesus. Obrigado, Pai. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.